Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que a nossa live esteja sob a proteção dele, sobre a luz do nosso querido Mestre, aquele que é o nosso amigo de todas as horas. Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, nosso Centro Espírita, Nair Montes de Castro. Uma noite quente, né, como essa, mas espero que de alguma maneira a gente esteja com o pensamento tranquilo, agradável, porque quando fica nesse calor, eu fico realmente desequilibrado. Não sei vocês, calor e fome. Sempre foi assim comigo, coisa de gordinho, né? Mas espero que vocês estejam tranquilos. E aí, Sérgio, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Espero que vocês estejam tranquilos, estejam na paz e que possamos hoje juntos bater um papo legal, conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre um tema específico. Oi, Margarete, boa noite. Um tema específico que eu gosto muito, né? Que é falar sobre o sono, sobre os sonhos. E a gente vai expandir um pouquinho esse tema também. Oi, Denise, tudo bom? Vamos expandir. Porque quando a gente fala de sonhos, a gente está falando de emancipação da alma. A gente vai falar de várias formas que nós temos de emancipar a nossa alma. E falar um pouquinho de mediunidade também. Eu lembro que uma vez eu fiz uma live, mas foi numa segunda-feira, não foi numa live de quartas, nem antigamente de quintas. E aí hoje a gente vai abordar um pouquinho mediunidade. E quem tiver com dúvidas, quem tiver perguntas, pode fazer aqui no nosso chat. E aí depois eu volto, vou lendo e a gente vai respondendo para, se surgir alguma questão que não ficou bem esclarecida, a gente responder. E se eu não falei algum tema específico, pode perguntar que eu tento responder também, tá bom? Então vamos ver aqui. Muita gente já aparecendo. Muito legal. Fico sempre muito feliz em fazer esse nosso evento quarta-feira. Evento em família, né? Porque eu já considero todo mundo que frequenta aqui já o nosso amigo, já a nossa família. São várias quartas-feiras. Já deve estar fazendo um ano que a gente está nesse trabalhinho, hein? Depois eu vou ver quando a gente iniciou essa live, mas provavelmente estamos fazendo já um ano, né? E eu tenho gostado muito desse tipo de trabalho. Estou até falando mais fácil. Antigamente eu ficava muito congelado, era constrangedor para mim. Falar para uma câmera era algo complicado. Mas o tempo vai passando e a gente vai se acostumando, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o sono e os sonhos. Mas antes a gente vai fazer uma voltinha, voltar um pouquinho para esclarecer algumas questões. E aí a gente dá um passo adiante e fala de emancipação, tá bom? Vamos falar sobre mediunidade. Existe uma definição que é muito utilizada nas casas espíritas sobre o que é mediunidade. Mediunidade seria quando a gente sente em qualquer grau a presença de um espírito, tá? A influência de um espírito. Então, vamos imaginar Chico Xavier, que é o médium mais famoso que a gente conhece, né? Chico Xavier pegava lá a folha de papel, ele sentia a presença desse espírito e ele era o intermediário entre o mundo dos seres encarnados e o mundo dos desencarnados. Por isso que o nome é médium, né? Seria intermediário. E mediunidade seria sentir de alguma forma, né, em qualquer grau, a presença desses espíritos. O Chico Xavier sentia já no último estágio. Era como se o espírito pegasse a mão dele e escrevesse por ele. Tanto que, muitas das vezes, a caligrafia, a letra, era do espírito e não do médium. Para você ver quão profunda era essa conexão entre o médium e o espírito. Mas, como Kardec definiu, mediunidade é em qualquer grau. Boa noite, Marcelo. Mediunidade é em qualquer grau. Então, vai ser Chico Xavier, com o espírito pegando na mão dele e escrevendo por ele, e a gente, com uma breve intuição do que está acontecendo, aquele pensamento que surge na nossa cabeça, e muitas das vezes a gente não sabe se é do espírito,
se é da gente, a gente fica nessa dúvida, né? Será que é meu? Será que é do espírito? Né? E muitas das vezes a gente nem questiona, a gente acha que é tudo nosso e são os espíritos que estão soprando. Eu não vou dar, na maioria das vezes aqui, exemplos ruins de mediunidade. Eu acho que a gente está precisando de exemplos positivos. Então vamos pensar, eu vou fazer uma carta de amor. E aí eu escrevo muito mal. Eu pego a minha caneta e aí começo a escrever. E de repente eu sinto aquela ideia tão maravilhosa, tão profunda, e escrevo um texto assim apaixonado. Por quê? Porque muitas das vezes não sou eu sozinho que ali estou escrevendo. É o espírito que pode estar sugerindo, né, uma linha de raciocínio e você achando, nossa, hoje eu fui um poeta, hein? Mas foi lá um grande Olavo Bilac que estava do meu lado me ajudando a conquistar a alma gêmea. Ou imagina um jornalista fazendo um texto e ele está inspiradíssimo, está pensando exatamente em fazer uma matéria que ajude as pessoas, que leve otimismo. Quantos espíritos ali vão, sabendo do alcance desse trabalho, vão tentar ajudar e intuir. E aí muitas vezes ele olha como eu escrevi bem, como saíram palavras boas daqui, e pode ter uma influência enorme de um espírito bom. O médico está examinando e de repente surge na cabeça dele, será que essa doença pode ser assim, assim, assado? Né? E aí ele começa a pedir um exame específico, por quê? Porque ele está conectado com médicos da espiritualidade e os médicos da espiritualidade conseguindo perceber mais profundamente o que o paciente está passando, sugerem na intuição. Está entendendo? Que mediunidade, às vezes a gente acha que mediunidade é eu estou ouvindo aqui no meu ouvido, eu estou vendo com os meus olhos, o espírito pegou na minha mão, e não é nada disso. A maioria das vezes é esse livre intercâmbio de ideias, onde o espírito joga uma ideia e a gente capta. Pode ser perigoso porque nem sempre essas ideias são tão boazinhas. Às vezes nós estamos sintonizados com irmãos que basta aquela ideiazinha perniciosa e a gente já compra essa ideia e já começa a fazer bobagem. Por isso que nós precisamos urgentemente melhorar a nossa sintonia, oração, pensamentos edificantes. Por quê? Porque assim a gente vai mudando o canal das nossas conexões vibracionais e nos acoplando a mentes superiores. Isso é o ideal. Então isso seria a mediunidade. Mediunidade seríamos, em algum grau, em qualquer grau, sentirmos a influência dos espíritos. E o médium é o intermediário entre o mundo espírita, o mundo espiritual e o mundo físico. Ficou claro? Deixa eu ver aqui, que às vezes eu acho que eu posso perder algumas informações. Oi, Patrícia, boa noite. Isso, Albertinho, influência. Se alguém já tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar, tá? Que eu paro e a gente vai respondendo. Então, mediunidade seria mais ou menos isso. Hoje nós não vamos falar especificamente, como eu disse, sobre mediunidade. Vamos falar sobre emancipação da alma e um ponto específico do sono e dos sonhos. Então, o que seria emancipação da alma? Na prática, emancipação da alma não é mediunidade. Que mediunidade, eu estou aqui e eu estou sentindo a presença dos espíritos, a influência deles. Emancipação da alma sou eu, o meu espírito encarnado, e como nós chamamos espírito encarnado, por definição, Kardec chama de alma. Por isso que é emancipação da alma. Então nós, espíritos encarnados, de alguma maneira, conseguimos dar aquela escapada do corpo físico e aí percebemos o ambiente, damos aquela viajada no plano astral, conseguimos enxergar coisas que com os nossos olhos físicos a gente não consegue. Então, por definição, emancipação da alma não é mediunidade. Como assim? Então vamos falar da famosa dupla vista. Eu lembro que eu li o Livro dos Espíritos e eu não conseguia entender. Falei, o que é dupla vista? Será que dupla vista é aquilo que o Chico Xavier tem, que ele mistura espíritos
com encarnados? Não, não é nada disso. Dupla vista é uma das características da emancipação da alma, onde eu estou aqui conversando com alguém e, de repente, por algum motivo, o meu espírito ele se expande e ele consegue enxergar coisas ou sentir coisas que eu, em estado de vigília acordado, não conseguiria. Eu não estou dormindo, eu não estou nada, mas é como se um passarinho que estivesse numa gaiola, ele conseguisse expandir a percepção dele e pegasse ao redor da gaiola algumas coisas. Então é como se o passarinho estivesse de costas, não ouviu nada, alguém estivesse chegando, ele percebesse que alguém está se aproximando. Por quê? Porque o espírito dele está vendo, não é o olho dele. Isso é muito comum. Eu lembro que uma vez eu ouvi um caso de uma tia minha, e ela dizia que tinha um colega na faculdade, todos faziam medicina, e ele conseguia, com os olhos físicos, enxergar dentro da pessoa e ver, por exemplo, o tumor. Que tipo de tumor? As pessoas só conseguiam fazer isso através de um raio-x. E ele, não, gente, vocês não conseguem, não. Ó, eu estou vendo, como se fosse normal, né? Mas não era nem um pouco normal. Por quê? Porque o espírito dele se expandia e ele conseguia, mesmo sem o uso de um raio-x, enxergar dentro da pessoa. Isso é mediunidade? Não. Por quê? Porque ele não está sendo intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele, através do espírito encarnado dele, da alma dele, ele consegue ver dentro do corpo de uma pessoa. Não tem espírito envolvido aí. É ele, através dessa expansão, que consegue ver. Um outro exemplo, imagina. Nós estamos sentados, meditando, e aí o nosso espírito dá aquela desacoplada do corpo físico. Isso Kardec fazia muito. Ele tinha lá os médiuns que tinham esse tipo de emancipação. E aí, o que está dentro daquela gaveta? Esse espírito, fora do corpo, ainda estava encarnado, lógico, ele não desencarnou, ele ia e enxergava o que estava dentro da gaveta. Olha, existe um bilhete e está escrito isso, isso, isso. E aí Kardec via, realmente tem alguma coisa aí, né? Aí eu vou falar o que seria esse tipo, porque muitas vezes também a gente ouve na casa espírita e ficamos muito confusos, que é o tal do sonambulismo, que é uma outra forma de emancipação da alma. A gente falou até agora da dupla vista, estamos agora falando sobre o sonambulismo. Só que pra gente, o que é sonambulismo? Por que confunde? É lá meu filho que levanta e de repente eu pego ele querendo fazer xixi dentro da gaveta e falo, ô Giovanni, tá maluco? E ele tá dormindo, não sabe nem o que tá acontecendo. Isso é o sonambulismo que a gente está acostumado. Mas existe o sonambulismo magnético, que Kardec utilizava muito, o grupo que trabalhava com Kardec se utilizava muito, que é a gente magnetizar esse sonâmbulo, ele está concentrado, e aí de repente de tanto magnetismo que é passado para essa pessoa, esse espírito dá uma desacoplada do corpo físico. Mais uma vez, ele não desencarna, continua preso através do cordão de prata, de vários laços que existem entre o corpo físico e o espírito, que são essas emanações do perispírito. E ele sai, mas mantendo uma característica semilúcida. E é como se eu estivesse aqui de olho fechado e falando com vocês, olha, agora, eu fui lá no Centro Espírita, na Montes de Castro, entrei na sala de paz e eu vi que existe um hospital ali dentro. Estão entendendo? Eu estou aqui citando para vocês o que eu estou vendo lá na Casa Espírita. Ou eu posso estar em qualquer lugar, porque não existe limite para esse tipo de deslocamento, e estou citando. E Kardec se utilizava muito. E isso é o que? Emancipação da alma. Ele saiu, o espírito saiu do corpo físico e foi lá na casa espírita, em qualquer lugar, fazer esse tipo de inferência. Uma vez eu ouvi grande Jorge Andréa, um espírita muito famoso que desencarnou há pouco tempo, já com 100 anos, já um senhorzinho, e ele estava contando uma história que fizeram essa experiência
de sonambulismo magnético, né? Emancipação da alma, e o espírito foi conduzido até a casa de uma pessoa. E essa pessoa perguntava: e aí, o que você está vendo? Olha, eu estou vendo um quadro. O quadro é muito bonito, tal. Mas uma coisa que eu estou vendo aqui nesse quadro. Atrás desse quadro existe um bilhete, uma carta. E vocês, eu acho que por nunca terem tirado o quadro da parede, vocês não perceberam que existe. E aí ele foi começando a dizer coisas que os próprios moradores daquela família, da casa, né, os pertencentes da família, não tinham noção. E aí o dono da casa falou assim: então vai lá no meu quarto e vê o que tem na sua gaveta. E aí esse espírito que estava lá, no caso de um encarnado que saiu do corpo, foi e falou assim: ó, eu não tenho autorização para entrar no quarto do senhor. Então existem ainda lugares dentro da nossa residência que não existem autorizações, tá? Porque acha que é bagunça, não, qualquer espírito pode entrar em qualquer lugar. Se você tiver um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, é como se existisse uma redoma de proteção onde os espíritos não podem entrar. Tá bom? Então nós falamos sobre a dupla vista, falamos também sobre sonambulismo magnético, e vamos, antes da gente falar de sonho e sonho, que é o nosso tema de hoje, vamos falar do tal do êxtase. Que o êxtase também é um tipo de emancipação da alma. Êxtase seria uma espécie de sonambulismo muito mais profundo. Tá? Muito mais profundo. Então, quando você pega Teresa d'Ávila, por exemplo, Teresa d'Ávila, às vezes, era dada como morta. O espírito dela saía do corpo, ia tão longe, que o próprio corpo físico dela caía batimento cardíaco, respiração. Era como se ela tivesse em estado extremamente letárgico. E as pessoas naquela época não conheciam esse tipo de movimento e achavam que ela tinha morrido. E ela ia tão para próximo de Jesus, dos reinos superiores da espiritualidade, que aí eu fico imaginando assim, quantas vezes, né, sem desmerecer, lógico, a nossa casa espírita, que é o nosso paraíso, a gente chega, a gente se sente tão bem, e fica tão assim maravilhado por estar lá. Agora imagina a gente sair do nosso corpo físico, perder as características quase da matéria, essa influência do nosso, influência material, ir para um lugar extremamente evoluído, comungar com a presença dos espíritos perfeitos como Jesus, grandes santos. E aí o que passa na cabeça de um espírito? Provavelmente deve até não querer voltar, né? Mas eles são tão evoluídos que eles sabem da sua missão, da necessidade de retorno à Terra. E Teresa d'Ávila, ela tinha esse tipo de experiência. E uma coisa extremamente interessante, quando ela saía do corpo, e ela tinha o chamado êxtase, né, onde ela se comunicava com esses grandes espíritos, o corpo físico dela muitas das vezes reagia com orgasmos. E claro que isso dava um nó na cabeça dela, né? Mas era como se o corpo percebesse assim, ó, você está no êxtase, você está comungando com os grandes espíritos. E o corpo reagia. O próprio São Francisco de Assis também passava por isso. E eles, com aquele sentimento de culpa, que muitas das vezes nós carregamos em relação ao sexo, a gente acaba tendo esse tipo de desequilíbrio, né? Poxa, não que o orgasmo seja desequilíbrio, mas como é que a gente encara esse tipo de situação no nosso corpo físico? Muitas das vezes com, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou em pecado? E ele ficava, algumas biografias dizem que ele ficava extremamente incomodado com isso. Mas só para saber como é que os nossos corpos reagem quando nós estamos extremamente iluminados, tá bom? E o êxtase, que é essa forma mais profunda de emancipação da alma, faz com que a gente procure e busque e encontre, né, grandes paraísos. E quando a gente lê, por exemplo, a Divina Comédia de Dante Alighieri, será que Dante não teve grandes êxtases e foi visitar realmente o paraíso, o purgatório, né, o inferno? Claro que muitas das vezes a gente vai ler aquilo como uma crítica à sociedade da época,
Mas vamos imaginar também que possa estar acontecendo algum tipo de emancipação da alma e exista essa comunhão entre a crítica e, junto da crítica, também o êxtase. E isso, Patrícia, a culpa traz é desequilíbrio, até porque muito tabu em relação. É, exatamente. Nós temos muito tabu e muita culpa. E aí, somado um tabu externo exposto pelas religiões e a culpa interna de nossos tropeços do passado, com certeza é uma bomba na nossa vida, né? Mas por isso que nós temos, não é tirar a culpa, não é jogar fora a religião, não, mas equilibrar, não apenas as nossas energias sexuais, os nossos pensamentos, tudo que... E isso, Albertinho, Dona Ivone também. Eu lembro que teve uma história, né, Alberto? Confirma para mim, por favor, que ela pequenininha, quase enterraram ela, porque ela teve um êxtase tão profundo, que ela passou, acho que dias e dias desencarnada. Até que ela retornou e o pessoal desistiu do enterro dela. Porque ela também tinha essa facilidade de se desacoplar. Então, a gente, recapitulando, falamos um pouquinho sobre o que é a mediunidade, para quem está chegando agora. Falamos também sobre emancipação da alma, a dupla vista, o sonambulismo, êxtase, e agora vamos para o sono e sonhos. Nós somos como presidiários, presos num corpo físico, uma matéria densa, e isso deve trazer muito problema para o espírito. Ficar o tempo inteiro preso. Então, sabiamente, o que a natureza, o que Deus bolou? Esse momento daquela saidinha da prisão, onde a gente consegue, por algumas horas, dar aquela escapada e passear por aí. Isso é extremamente saudável e as pessoas que têm problemas com sono, quem tiver pode escrever aí, porque eu tenho muitos problemas com sono, tem várias questões complicadas quando estão acordadas. Problema de prestar atenção, né? Foco, irritabilidade. Por quê? Porque o espírito, junto desse corpo físico que fica muito cansado, acaba trazendo esse desequilíbrio para a nossa vida. Então o sono é extremamente saudável. Por quê? Porque além dele recuperar as forças do corpo físico, ele também permite que o espírito dê aquela passeada, aquela revigorada na alma. Tá? Então, emancipação da alma, nós estamos falando então de sono. Sono, quando estamos dormindo, o nosso espírito sai. Muitas das vezes sai, mas fica muito pertinho do corpo. Outras vezes sai e vai mais distante. Outras vezes vai muito longe. Tá? Então vamos pensar que tipos de sono nós temos. Aquele sono que é muito agitado, que é aquele que fica pertinho do corpo. Esse dá aquela revigorada muito pequena. Tá bom? Se estamos muito preocupados, o que acontece com o nosso sonho quando estamos preocupados? A gente não consegue desconectar. É como se o nosso corpo estivesse puxando a nossa alma e fala assim, ó, vou segurar você aqui porque eu estou tão preocupado, eu não consigo dar tranquilidade suficiente para você escapar e fazer suas atividades fora do corpo físico. Então, amanhã tem uma prova. Você vai sonhar com o quê? Que perdeu a caneta, que chegou atrasado, que não tem o papel, que o professor está falando a prova de uma outra matéria. São as nossas preocupações fazendo com que o nosso sono e o nosso sonho fiquem extremamente vinculados aos problemas do dia a dia. Ao Sérgio. Sérgio provavelmente também tem esse tipo de problema, né, Sérgio? Então, os nossos sonhos, a maioria das vezes, são relacionados às questões imediatas do corpo físico. Então, a gente pensa, tem um sonho, fala assim, eu tive um sonho. Será que é um sonho espiritual? Será que é uma premonição? E muitas vezes não é nada disso. A gente não precisa
se preocupar. Por quê? Porque é um reflexo dos nossos problemas, das nossas dificuldades diárias. Nós temos um outro tipo de sonho que é muito comum também, que é o sonho, eu vou chamar de sonho psicanalítico, para a gente entender. Que é o nosso inconsciente tentando nos passar informações e os nossos sonhos vão refletir essas complicações da nossa consciência e principalmente da nossa inconsciência. E o inconsciente, como a gente sabe, ele se apresenta como? Não se apresenta de maneira óbvia, clara, onde a gente vai ter o sonho, vai lembrar e vai falar, aconteceu isso, isso, isso. E aí qualquer um vai identificar, porque você está passando por esse problema e o seu inconsciente não é óbvio assim. Ele vai mascarar, ele vai tentar fazer uma porção de pegadinhas em você e aí precisa ser um profissional, somente um psicólogo, um psiquiatra, né, com essa linha mais psicanalítica, para conseguir ter uma interpretação mais acurada, né, mais próxima da realidade. Então nós temos os sonhos que são muito próximos das nossas complicações, dos nossos medos, da nossa dificuldade de desconectar. O outro sonho, que é um sonho psicanalítico, onde o nosso inconsciente vai aparecer nesse sonho. E o terceiro, que é o que nós estamos discutindo hoje aqui, que é o sonho da emancipação da alma, quando a gente sai e vai ter experiências extracorpóreas. Isso é a minoria, não é muito comum. Algumas pessoas têm mais facilidade para lembrar desses sonhos, mas a maioria da população não tem. Mas existe. E por que a gente não se recorda? Né? Imagina, vamos parar para pensar. Eu vou dormir, faço aquela minha oração maravilhosa, durmo tranquilo, saio do corpo, vou para o centro espírita, Nair Montes de Castro, e converso com o seu Gentil, meu grande amigo da espiritualidade. E ele fala, Leco, olha aqui, nós temos tantas questões a resolver nesta vida, vamos focar nessa, no perdão. Você tem um problema com essa pessoa, você tem uma mágoa dessa outra pessoa, vai lá, tenta conversar, tenta ouvir, olha as dificuldades que essa pessoa passou na vida. E aí eu ouço tudo isso, mas quando eu volto para o corpo, eu não lembro de nada desta conversa. Será que tem algum efeito prático esse tipo de bate-papo que nós temos no plano espiritual? E podem ter certeza. Todos nós temos esses bate-papos com os nossos mentores, com os nossos espíritos amigos, com os nossos espíritos familiares, todos nós. Será que tem algum tipo de efeito prático? Os espíritos dizem que sim. Existe um efeito prático enorme nisso. E o efeito prático é a gente acordar, mesmo não se lembrando conscientemente, mas está lá, dentro da gente. E aí, daqui a pouco, eu dou aquela olhada no WhatsApp e está lá aquela pessoa que me incomoda profundamente. Mas quando eu olho para o nome dela, e aquele comentário, às vezes, sarcástico, aquela coisa de espetar, eu já não me sinto tão afetado. Eu não me sinto agredido. Eu falei assim, poxa, será que essa pessoa está passando por algum tipo de problema? Está entendendo que eu não lembro conscientemente, objetivamente, mas dentro de mim fica aquele bom pensamento, aquela boa intuição. E aí daqui a pouco eu ligo, e aí, como é que você está? E aí eu começo a conversar com a pessoa e vejo, cara, essa pessoa pelo telefone ou pessoalmente é totalmente diferente daquela que está atrás de um teclado escrevendo bobagem. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem ler o que essa pessoa escreve. Porque às vezes aquele momento ali é o momento de desequilíbrio dela. E essa pessoa realmente é essa que está aqui na minha frente. Estou entendendo quando a gente, de uma hora para outra, percebe que o melhor caminho é o caminho da compreensão. E aí eu tiro essa mágoa de dentro de mim. E aí a minha vida começa a fluir de maneira muito mais tranquila.
Eu lembro de uma história do Chico, que um cachorro dele foi assassinado, vamos dizer assim. Foi envenenado. E ele ficou com uma mágoa tão grande da pessoa. E Emmanuel falou para ele: olha, Chico, essa sua mágoa está atrapalhando no seu trabalho espírita. Tente resolver. A gente está falando de Chico Xavier, gente. Então, o que uma mágoa é capaz de nos desequilibrar muito mais. Então, é por isso que a gente precisa tirar do nosso coração todas essas mágoas, todos esses desequilíbrios. Por quê? Porque facilita a nossa experiência na Terra e a nossa comunicação, a nossa percepção dos espíritos. E aí, eu fico pensando, e se nós lembrássemos de todas as comunicações positivas que temos ao dormir, né, no nosso sono, né, e nos nossos sonhos? Se eu acordasse, poxa, eu lembrei do seu Gentil falou isso para mim. Se lembrássemos, o que isso poderia acarretar na nossa vida? Os espíritos dizem que iríamos virar robôs, sempre buscando algum tipo de conselho, de inspiração, e o nosso livre-arbítrio iria ficar extremamente comprometido. Então, sabiamente, eles nos influenciam no desprendimento do corpo, mas não ultrapassam a linha do livre-arbítrio. Eles dão aquela boa sugestão e, quando acordamos, não lembramos objetivamente. Aí eu lembro que eu era muito jovem, né? E eu ia no nosso centro espírita. E aí, uma vez eu sentei para tomar um passe. A médium que me deu um passe falou assim para mim, ao final da aplicação, né, da bioenergia: ah, meu filho, eu percebi que você está tão preocupado. Fica calmo, as coisas vão dar certo. E aí ela falou exatamente o que eu estava sentindo. Quando eu saí dali, eu falei assim: toda vez que eu voltar a tomar passe, eu vou sentar na cadeira dela. E aí Albertinho ia: quantas pessoas para tomar passe, tal, você... Eu dava um jeito de ser o primeiro da fila. Para quê? Porque quando eu vi ela tá ali, eu já corria para tomar passe. Tá entendendo o que acontece? A gente sempre dá um jeitinho de tentar buscar o caminho fácil, que é o recadinho, né, que é o conselho. E aí daqui a pouco eu não estou num centro espírita, num lugar controlado, com pessoas de bem, eu estou buscando informações de A, B ou C na rua. Por quê? Porque falaram uma coisa que deu certo para mim e eu não consigo mais tomar decisão nenhuma porque eu sou obrigado a ouvir aquela pessoa antes. Então por isso que os espíritos não são, nesse ponto, assim, invasivos em nossas vidas. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio e as nossas tomadas de decisões. Ok? Mais uma historinha legal do nosso centro espírita que eu vou contar para vocês, relacionado à emancipação da alma. Eu era criança, quinta-feira, fui tomar um passe com a minha mãe, assisti a reunião pública. A reunião pública começava às 2h30, 3 horas, eu não lembro. Hoje em dia é 3 horas, mas acho que era 2h30. E aí, quando eu saio de casa, assim, por volta de 1h30 da tarde, para ir para o centro, não tinha ninguém em casa. Meu pai tinha saído para trabalhar às 8 horas da manhã, eu e minha mãe fomos. Aí eu sento para tomar meu passe. Aí o seu Gentil, esse meu grande amigo, o que eu chamo de vovô Gentil, né? Ele chegou para mim e falou assim: sabe quem veio hoje aqui tomar passe com você? E eu criança, né? Quem, seu Gentil? Seu pai. Aí eu olhei para ele assim: meu pai? É, seu pai veio hoje aqui tomar passe contigo. E aí eu fiquei pensando assim: o seu Gentil não tá bem não, hein? Como é que meu pai estava aqui tomando passe? Meu pai saiu para trabalhar. Será que ele, no banco, ele saiu, desprendeu do corpo e foi lá tomar um passe comigo? E eu não entendi nada. Eu falei: seu Gentil tá viajando, beleza. Voltei para casa. Quando eu chego em casa, a minha surpresa, meu pai estava dormindo no quarto. Ele passou mal no banco, se sentiu mal. Aí pegou o carro, voltou. Chegou em casa depois que eu e minha mãe já havíamos saído. Deitou e dormiu. O que aconteceu?
o espírito dele deu aquela saidinha do corpo, foi lá no centro espírita, tomou um passe, o espírito dele tomou um passe na sala de passe, e o seu gentil, com a mediunidade dele, como o Albertinho está dizendo aí, gentil Viana, com a mediunidade dele, viu o espírito encarnado, a alma do meu pai, mas sem estar presa no estando preso no corpo, mas emancipada, com essa emancipação que a gente chama, né? Tomar o passe. Olha que coisa interessante. Então, a importância que nós temos antes de dormir, fazer aquela boa oração. Por quê? Porque com esse tipo de ação, olha a quantidade de lugares bons, quantidade de coisas boas podemos aproveitar. Acordar com pensamentos mais conectados à vida espírita, à moralidade, às boas decisões. E quantas vezes a gente não faz isso? E a gente vai para algum lugar, e aí chega logo aquele nosso amigo espiritual. Ah, olha só, se preocupe, hein? Porque a sua esposa não está agindo corretamente. E aí eu acordo com aquele ciúme doentio. Por quê? Porque, de alguma maneira, no desprendimento do meu sono, eu fui levado a me conectar com espíritos que não querem meu bem. Estão entendendo a importância disso? Do bem dormir? E para bem dormir é se preparar para essa ação. Deixa eu ver que eu vi um texto grande aqui. Vamos dar uma lida? Aqui, ó, a Cristiane Lima falou: quando eu volto, a sensação é de que estou caindo na cama. Muito desagradável. Eu tenho muito isso também, Cristiane. Parece que o meu espírito, ele não encaixou direito. E aí eu tomo um susto. É como se eu estivesse caindo muito alto e dou aquele trimelique. Aí, claro que a situação com a minha esposa fica, olha, que foi? O que aconteceu? Eu falei, não, nada, tranquilo. Porque é horroroso. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também, que acontecia muito comigo quando eu era jovem, né? Eu ia começar a dormir naquela transiçãozinha do sono, ou quando eu estava quase acordando, eu não ia nem ficava. Eu tinha consciência total do que estava acontecendo, total, mas eu não conseguia movimentar o meu corpo. Aí eu fazia a pergunta para vocês: alguém já passou por isso? Isso é horroroso. É claro que depois de tanto acontecer isso, eu desenvolvi uma técnica para conseguir me desconectar. Quando eu desconectava, eu acordava, né? E quanto mais eu brigava para tentar me movimentar, era pior. Eu tinha que respirar profundamente, acalmar, apesar do medo, porque eu ficava com um medo terrível, e aí eu acordava. E aí eu faço essa pergunta: vocês já tiveram isso? Que é muito ruim. E muitas das vezes, a psiquiatria, né, a neurologia, ela vai dizer que isso, eu não lembro se é uma doença, mas é algo extremamente fisiológico e comum de acontecer. Mas digo uma coisa: quando isso acontecia comigo, às vezes eu ouvia espíritos falando comigo e via também. Então, eu não tinha dúvida nenhuma, não era somente neurológico. Era alguma coisa ligada à espiritualidade, à emancipação da minha alma, e que abria esse canal para mim. E como é que eu posso ter certeza de que não era coisa da minha cabeça? E aí eu vou contar uma outra história. Hoje eu estou muito contador. Ó, Socorro, já aconteceu com você, né, Socorro? Comigo acontecia muito. Eu estou muito contador de história hoje. Uma vez eu estava na sala, e aí eu vou contar. Eu estava na sala, deitado no chão, né, que garoto, eu gostava de dormir no chão. Isso, parece que a gente está preso, né? Exatamente. Aí eu estava deitado no chão, estava vendo televisão, acabei dormindo no chão. Acordei e não consegui me movimentar. E é aquela sensação horrorosa, né? Horrorosa. E aí, de repente, eu comecei a ouvir
Eu não vou dizer aqui o que eu vi, porque foi algo assim que me marcou demais e eu não preciso passar isso para vocês. Mas eram acusações da minha vida passada terríveis. E eu fiquei muito, muito abalado com isso. E principalmente por ter ouvido, né? Eu nunca ouvi nada, sempre fui um medroso do caramba, apesar de ser espírito, eu sempre fui um grande medroso. E aí eu consegui levantar e corri para o meu quarto. E aí entrei no meu quarto e fui dormir. No outro dia de manhã, minha mãe, que sempre foi médium, perguntou para mim: o que houve com você essa noite? Eu falei: mãe, sei lá. Me senti um pouco mal, aí voltei pro quarto. Eu nem comentei nada com ela. Aí ela falou assim: sabe o que eu vi? Eu falei: eu já comecei a ficar arrepiado. Eu falei: ai, meu Deus do céu, o que você viu, mãe? Eu vi um espírito entrando atrás de você com uma camisa de força. E aí eu falei assim: ah, eu entendi. Então tudo aquilo que ele estava falando, e era algo muito desequilibrado, aí eu falei assim: opa, tem a ver. Né? Então por isso que eu digo, essas coisas que muitas das vezes a ciência vai dizer pra gente que é simplesmente neurológico, é a imaginação da nossa cabeça, tenhamos muito cuidado, que às vezes não é. Então, vai no psiquiatra, vai no neurologista, vai, sempre, procura sempre. Mas, segundo plano, vai também na casa espírita tomar um passe, vai para uma desobsessão, né? Assistir uma palestra, vai numa igreja, vai se espiritualizar. Mal não vai fazer. Mais uma vez, nunca abandone seu médico. Estudaram muito para isso, como dizia Chico Xavier. Nunca abandone. Mas também vá à casa espírita buscar uma ajuda complementar. Deixa eu voltar aqui, porque nós temos... Aqui, a Cristiane falou. Eu tenho problemas com sono e quando sonho, na maioria das vezes, são sonhos ruins e lugares ruins também. Às vezes eu saio do meu corpo e tento voltar à força e volto sentindo um impacto forte no corpo, voltando para a cama. Muito ruim. E já me vi deitada na minha cama enquanto tento voltar para o meu corpo. Isso, Cristiane. Acontecia direto isso comigo. Muitas vezes eu conseguia sair, olhava, estava lá meu corpo. Eu falei: o que é isso, meu Deus do céu? Comum. Emancipação da alma. Nós saímos do nosso corpo físico, a nossa alma, e a gente chama de alma por quê? Porque a alma, por definição, é o espírito encarnado. O espírito encarnado ainda está preso ao corpo físico, mas quando ele tem uma certa consciência, ele consegue olhar e consegue perceber essa movimentação do corpo físico, do mundo físico e também do mundo espiritual. Tá bom? Então, gente, é mais ou menos por aí o que a gente tinha para falar, né? Falar sobre a mediunidade, falar sobre emancipação, chegar em sonho e sonhos e saber que a maioria dos nossos sonhos são expressões das nossas preocupações ou do nosso inconsciente. E uma certa parte é lembrança do que acontece quando nos desprendemos. E toda noite, toda vez que nós saímos dos nossos corpos, a gente vai ter alguma experiência. Muitas das vezes a gente fica perto do corpo físico, como eu disse, por questões de preocupações. Mas se a gente se educar, se a gente se moralizar, vamos cada vez mais seguir mais longe e para lugares bons. Porque eu também já tive experiências muito complicadas de ir para lugares que não eram adequados. Né? E não era assim, ah, não, que o mentor dele levou ele. Não, nada disso. Eu, por afinidades espirituais, eu segui para caminhos que me interessavam. Né? E isso, às vezes, quando você volta, você lembra. E quando a gente lembra o quê? De lugares ruins, de perseguição, né? De sofrimento, de angústia. A gente acorda mais cansado ainda. Aqui, a pergunta do nosso querido Alberto. Leco, qual a dica para termos uma boa noite de sonho? Trabalho e descanso. Exatamente, Albertinho, foi o que a gente estava falando. Primeira coisa, vamos desligar a televisão. Imagina, eu vou dormir vendo sobre guerra da Rússia e da Ucrânia. A primeira coisa que eu vou sonhar é com a Terceira Guerra Mundial. Então, opa, isso eu não quero assistir.
Isso não me faz bem. Ah, mas você vai ser um alienado. Ok, eu vou ser um alienado. E a gente sabe, né? Quem faz parte de uma rede social, do Instagram, principalmente Facebook e WhatsApp, a gente não precisa nem buscar notícia. Elas chegam até a gente. Então a gente não precisa ficar buscando essas informações. Ah, eu vou dormir com ódio daquele político. Eu vou ter paz no desprendimento do meu sono? Não vou. Eu vou dormir depois de ter batido boca na reunião de condomínio? Também não vou. Então vamos desligar a televisão, vamos tentar ler um livro legal, vamos fazer uma prece. E pode ser até aquela prece que está tão cansada, que você começa na Ave Maria, já terminou no Pai Nosso, que você misturou tudo. Mas você já está abrindo uma conexão com o plano espiritual. Ah, eu estou muito cansado, mas tenta fazer aquela prece, mesmo que misture. Você vai começar o sono buscando a espiritualidade maior. Então é isso que a gente precisa. Jogar para o lado as preocupações e buscar uma boa leitura. Seu Gentil sempre dizia para mim, abre o Fonte Viva, o Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, o Pão Nosso, bota um copinho de água do lado, faz aquela prece. Isso é muito importante, gente. Por quê? A gente busca o contato. Vamos pensar. Eu tenho um filho adolescente que nem olha para minha cara. Não é o caso não, que meu filho está com 12 anos e ainda é o meu xodó e me ama. Mas daqui a pouco ele não vai nem querer olhar para minha cara. Aí, chega um momento, passa o tempo, que esse período da adolescência vai acabar, e aí ele começa a perguntar para mim as coisas, volta a querer ser meu amigo. Você acha o quê? Que o pai equilibrado, o pai normal, não vai ficar extremamente feliz e se abrir para o filho, buscar, estreitar mais ainda esse laço? Nós somos adolescentes. E se a gente começa a buscar os nossos mentores, ele é aquele paizão que fala, opa, esse adolescente está voltando a buscar. Então, imediatamente, existe essa reconexão. Por quê? Porque eles do lado de lá entenderam que nós estamos dando um passo na direção deles. Mas a gente precisa desse passo verdadeiro. E o passo verdadeiro é o bom pensamento. Pedir uma boa intuição. Ah, meu Jesus, me ajuda. Eu não sei quem é meu mentor. Não tem problema, eu também não sei. Pergunta direto, pede direto para Jesus. Quando a gente pede para Jesus, chega em Jesus, Jesus direciona para aquele que está mais próximo e mais apto a nos ajudar. Não sei se vocês já sabem, né? Existe um livro da mãe de Chico Xavier psicografou. O primeiro livro que ele psicografou foi esse livro. Memórias... Esqueci, como é que era o nome? Cartas de uma Morta. O primeiro livro que foi publicado foi Parnaso de Além Túmulo. Mas o primeiro livro psicografado foi esse Cartas de uma Morta. E aí, eu lembro exatamente que nesse livro ela fala sobre mundos felizes. E existia um mundo onde todos os espíritos que ali existiam estavam conectados, de alguma forma, em pensamento. Então, o que um estava sentindo, todos... Mas e o nível deles e a forma como eles cooperavam um com o outro? Vocês acham que Jesus, que está muito acima desses mundos, né, já evoluídos, não está conectado com cada um de nós? Então, qualquer pensamento que nós vamos ter, ele não está sabendo o que está passando no nosso coração? Então, vamos tentar buscá-lo. Porque ele, por conhecer isso, está nos buscando todos os momentos. Mas se a gente não estende a mão, ele não tem como nos segurar, nos tirar do poço. A gente precisa estender a mão. E ele está lá, porque ele sabe o que passa nos nossos corações. Então a gente precisa dar esse passo. Vamos ver aqui. Como a Patrícia falou, muito importante se preparar para dormir. Obrigado, Margarete. Isso, Patrícia, desligar o celular, que fica do lado, às vezes toca um WhatsApp,
Aí é uma luzinha que acende, isso é horroroso também. Eu costumava dormir ouvindo Evangelho no Lar pelo celular e durmo ouvindo as mensagens. Isso, Cristiano, exatamente. Muito legal. A Jaque falou, sopro de insônia há 6 anos. Como quero ter uma noite de sono tranquila? Não desista. Eu durmo mal desde que eu nasci. Desde que eu nasci. E sei exatamente os motivos. Tá? São motivos complicados da minha vida. Mas não podemos desistir, entregar os pontos. Vamos tentar rezar, vamos tentar orar, né? Pedir a Jesus que nos ajude, que diminua a nossa angústia, né? E ter paciência. Porque daqui a pouco, não vou dizer de uma hora para outra, mas daqui a pouco a gente começa a ter uma noite um pouquinho melhor, mais tranquila, mais razoável, né? E aí eu vou contar uma história para a gente finalizar. Que eu falei que hoje eu estou muito contador de histórias. Eu logo que comecei a trabalhar na reunião de quinta-feira lá no centro, eu sentei para tomar um passe. E aí eu comecei a pensar assim, de maneira muito forte. Meu Deus do céu. Eu não consigo dormir. Eu acordo 4, 5, 6 vezes durante a noite. Eu tenho um sono tão agitado. Quando eu acordo, de repente, minha esposa me vê, eu sou alto segurando o lustre, que eu acho que vai cair. Então aquele sono que quem dorme comigo paga um preço altíssimo porque eu falo de noite. É algo complicadíssimo. E aí, na sala de passe, eu sentei para tomar o meu passe e comecei a pensar. Na segunda semana, pensei com mais força. Vocês acreditam? E aí eu falei que de uma hora para outra. Falei, não, de uma hora para outra não. Mas comigo foi, de uma hora para outra, as minhas noites de sono melhoraram absurdamente. E olha que eu já tinha passado por diversos psiquiatras. Eu já tinha ido, comecei a tomar uns remédios, e uns remédios que me faziam, mas nenhum resolveu. E ainda mexia com umas coisas do meu cérebro que eu tinha umas percepções mediúnicas que eu nunca tive. Falei, opa, esse remédio aqui está mexendo no meu cérebro de alguma coisa, não eu vou parar. E aí eu ia para ele tomava, e ele mudava de remédio e dizia assim, não, porque o cérebro, o psiquiatra é meio um alquimista, uma bruxaria. Resumindo, o cérebro é muito complexo. É muito complexo. E às vezes o psiquiatra vai tentar mexer aqui, mexer ali, aí tira daqui, tira dali. Por isso que eu falei, não abandona a medicina convencional, que é extremamente importante. Mas vai no centro espírita, vai numa igreja, vai numa sinagoga, vai num templo budista, se espiritualiza. Se espiritualiza. Porque de alguma maneira vai haver um complemento com as nossas buscas do corpo físico e que faz falta. Esse complemento é a nossa busca espiritual. Se não focarmos também numa busca espiritual, não vai fazer sentido, não vai ficar completa a nossa vida. Porque somos seres espirituais vivendo no mundo da carne. Então, não fechemos os olhos a essa realidade, que é a realidade do espírito. Viu? A Cristiane está falando, eu indico aos irmãos e irmãs que sofrem de insônia que põem no Evangelho no lar, pois para mim resolveu muito e durmo na paz quando estou assim. Obrigado, Cristiane. Obrigado por essa dica. É muito importante. Pessoal, já estamos aí 8h56. Já falei, contei muita história. Tá? Muita história. Peço até desculpas por ter falado tanta coisa, que às vezes a gente deixa de falar um pouquinho sobre a doutrina, né? E fala sobre experiências pessoais. Né? Às vezes nem é o ideal isso. Mas hoje eu estava querendo desabafar e contar as minhas histórias para vocês. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece. E hoje nós vamos pedir, então, somente para quem não tem uma noite de sono tranquila, não tem um sonho tranquilo, que Jesus possa nos ajudar. Isso, Patrícia, sejamos persistentes. Que Jesus nos ajude, que fortaleça os nossos propósitos no bem. Porque muitas vezes a gente tenta, mas daqui a pouco a gente desiste, a gente começa a esquecer. Não, que possamos ser persistentes no nosso propósito. Tá bom? Obrigado, Patrícia. Então vamos fazer a nossa oração final.
e que Jesus nos abençoe e que possamos muito, muito, muito bem iniciar, que já estamos iniciando o processo de adormecimento, né? De separação bem leve do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual, para que possamos dormir e, quem sabe, todo mundo aqui nos encontrar no jardim da casa de Pedro e Nair e fazermos uma oração também. Então vamos lá, pessoal. Isso, Albertinho, obrigado pela dica. Quem puder, vai lá, corre na cozinha, pega um copo d'água para a gente fazer aquela oração, depois bebe a nossa água. Deixa eu até encher o meu copinho aqui. Depois bebe o copo d'água, porque vamos receber um presente. Obrigado, Denise. Então vamos lá. Vamos fechar então os nossos olhos. Vamos lembrar da figura de Jesus, o nosso pastor, o nosso mestre, o nosso amigo de todas as horas. Vamos lembrar de todos aqueles que sofrem, que estão perdidos, que se sentem abandonados. São os filhos preferidos desse Pai amoroso. Vamos recordar das nossas vidas, que às vezes têm os seus problemas específicos, suas dores, seus percalços. Lembrando que Jesus, aquele que nada devia, também tropeçou na sua via crucis. Mas ao tropeçar, imediatamente surgiu aquele amigo que o ajudou a levantar. Olha que simbolismo. O Mestre nos mostrando que todos nós podemos cair. Mas todos nós teremos alguém para nos colocar de pé e nos ajudar na caminhada. Então não tenhamos dúvidas de que Ele, o Senhor da vida, está ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Obrigado por fazermos parte desta família. Obrigado pelo nosso celeiro de luz, pela nossa vida. Obrigado por todos aqueles que estão juntos nesta caminhada e que de alguma forma nos socorrem quando tropeçamos. Somos uma família e vamos chegar juntos no nosso objetivo final, que é o aprendizado e o amor. Obrigado, Jesus. Que a tua paz esteja em nossos corações e que possamos ter uma noite de sono tranquila e de muita paz. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos, juntos, todo mundo segurando a mão do outro nessa caminhada, que às vezes tem lá os seus pontos bem complicados, mas não podemos esquecer, somos uma família. Boa noite e até semana que vem. Fiquem com Jesus.